pessoa invejosa é uma das coisas mais perigosas que existe no mundo, porque ela pode causar um caos na sua vida e geralmente é isso que ela quer. Eu passei por isso. Eu arrumei meu primeiro emprego, eu tinha 19 anos. E quando eu entrei, a moça que trabalhava lá já tinha mais de 3 anos de empresa. Então ela que me ajudou, ela que me ensinou tudo e eu me apeguei a ela por conta disso. Porque eu achava, nossa, ela pra cima, bem-humorada. Acabou que ali era uma loja que era só nós duas. Então, assim, a dona não tava muito em cima, ela ia vez ou outra. A gente interagia muito bem. Era um ambiente super leve de trabalhar. A gente ria. Às vezes a gente conversava com o cliente. Ou às vezes o cliente saía, a gente comentava alguma coisa e ria uma com a outra. Eu me tornei mais amiga dela a partir do momento que ela me chamou para sair com ela, com os amigos nos finais de semana. A menina era mãe solo, mas não abria mão dos seus rolezinhos nos finais de semana. E aí, eu saía com eles, né? E assim a gente se tornou amiga, além de trabalhar juntas. Como na época eu não tinha obrigação com nada, eu não tinha responsabilidade com nada, todo o dinheiro que eu ganhava era praticamente para roupa, calçado, acessório, para os rolezinhos também, que eu passei a sair com ela todo final de semana. Então eu só andava arrumadinha. Ela, pelo fato dela ser mãe solo, ela não tinha tanta condição assim. Então, tudo que eu comprava, ela queria emprestado. Se eu comprava hoje, amanhã ela me pedia emprestado. E eu, com dó, dizia, não, ela não tem condição, e também porque a gente era muito amiga, e na minha cabeça, amiga é pra isso, fala, não, toma. Acontecia vezes de eu comprar, por exemplo, uma calça, antes de usar, nova, eu emprestava primeiro pra ela, porque eu tinha que tirar foto, mostrar pra ela, e automaticamente ela me pedia emprestado. Tanto que várias vezes a minha irmã falava assim, essa menina tem inveja. Tudo que é seu, essa menina quer. Isso aí é inveja, isso aí não é admiração, não. Eu ria e falava assim, inveja de quê? Eu não tenho nada na vida, né? Inveja só porque eu tenho uma calça nova, um vestido novo. Vai vendo. E aí, nisso, teve um rolezinho que a gente tava juntas que calhou de eu conhecer o primo da nossa patroa da época. E tanto que foi ela que me apresentou ele, né? A gente chegou no rolezinho, ele tava, ela falou assim, ó, aquele ali é primo da nossa patroa. Me levou até ele, me apresentou, a gente ficou conversando. Genuinamente, eu fiquei com ele. Fiquei aquela vez. E algumas vezes que a gente saiu, enquanto era só ficada, ela mesmo me deu apoio. Até porque, quando ele saía com a gente, que era só ficada, ele pagava as contas. Então, pra ela, tava tudo perfeito, né? Nossa, fica com ele gosta de você, ele te faz bem. Beleza. Mas a partir do momento que eu e ele começamos a namorar, foi aonde ela mudou comigo. Foi aonde ela já ficou ríspida comigo. E ela falava assim pra mim que esse negócio não dava certo. E ainda mais que, a partir do momento que eu comecei a namorar com ele, os rolezinhos de final de semana já era outra. Eu já não saía pra baladinha com eles mais. Porque, assim, não fazia sentido. Agora eu tava namorando, eu não tava solteira mais. A primeira implicância que ela teve comigo é porque ela falava assim que a nossa chefe tava puxando o saco meu pelo fato de eu estar namorando o primo dela. Coisa que nunca aconteceu. Eu vi até o contrário. Parece que a partir do momento que eu comecei a namorar com ele, parece que aí que ela cobrou mais de mim no serviço, entende? Só que pra essa amiga, não. Ela falava que ela puxava o meu saco e ela falava assim que não era justo, porque ela já trabalhava lá muitos anos antes de eu entrar na loja. E aí ela, sabe, já não ria tanto comigo mais, já não brincava tanto, mas eu não levava por maldade, né? Eu achava até que era ciúmes pelo fato de eu estar namorando e não estar saindo tanto com ela mais. Quando foi um dia, chegou um cliente na loja muito bonito. Gente, não é porque a pessoa namora que ela não acha um outro bonito. Eu tava namorando e não cega, né? Muito bonito. O cara era muito parecido com o Caio Castro. Só que assim, o Caio Castro dá pra ver que ele é pequenininho. E esse cara não, era bem grandão, fortão. Então, ele chegou na loja e quando ele saiu, ela comentou: nossa, você viu? Você viu que deus grego? Que lindo, meu Deus, meu sonho. E eu falei assim pra ela, muito bonito mesmo. Ele me lembrou até o Caio Castro, só que numa versão melhorada, ainda melhor.
Falei, desse jeito. A gente riu, foi apenas uma brincadeira, coisa que a gente já tinha feito várias vezes e passou. Só que naquele mesmo dia, a nossa patroa mandou assim no grupo, porque tinha um grupo, né, ali de vendas dessa loja e de outra loja. Ela mandou assim, ó, trabalho não é lugar de flertar, não. Até porque você nem sabe se o cliente é casado ou não. Só que ela não mandou diretamente pra mim. Ela mandou no geral do grupo. Então, tipo, deixei passar, né? Falei, de vez em quando ela manda essas loucuras mesmo. Porém, o primo dela, que na época era o meu namorado, chegou em mim e falou assim que tava muito magoado. Eu disse, magoado por quê? Aí ele falou que não esperava de mim que eu fosse dar em cima de outra pessoa namorando, que ele era muito fiel a mim, que antes ele era de farra, era isso, aquilo, que ele tinha deixado tudo por mim, que eu já tinha dito que era apaixonado. E eu também falava assim que era apaixonada, mas que eu dava em cima de outros caras. E eu, como assim, eu não tô entendendo nada. Aí eu sabia que era ela, porque assim, só tinha nós duas na loja. Ela falou pra ele que eu flertei com esse cara dentro da loja e que eu mandei o meu telefone pra ele e pedi pra ele me mandar mensagem pra gente conversar, pra gente sair. Sendo que quem atendeu esse homem foi ela. Eu nem sequer conversei com ele. Então, eu fui pedir pra minha chefe na época puxar, né, a filmagem lá nas câmeras, porque eu não achava justo eu sair com essa fama de uma coisa que eu não tinha feito. Ela puxou, ela viu e o primo dela viu também, que eu nem conversei com ele. E quem tinha atendido ele tinha sido essa menina e não eu. Que na verdade ela tava fazendo fofoca por inveja. E aí também eu fiquei chateada demais, pedi pra ela me mandar embora. Ela não queria de jeito nenhum, né? Ela falou assim, não, você não fez nada, o justo é que eu mando a fulano. Eu falei assim, não, pra mim já não tem clima. E eu acho que mandar ela embora também não é justo, porque ela já tava muitos anos antes de eu entrar. Me manda embora porque eu não quero ficar. Ela me mandou embora, meu namoro também miou, né? E tudo bem, vamos dizer que não foi legal eu ter comentado isso, que o cara era bonito. Mas o que eu fiz, eu assumi. Agora, levar a fama de uma coisa que eu não fiz, isso aí que não dava, né? Hoje em dia, eu falo assim que eu piso nos ovos pra conversar com as pessoas. Eu tenho amigos, tenho colegas, mas eu evito o máximo possível ficar falando dos meus planos, dos meus sonhos, de muita intimidade da minha vida. Porque assim, sei lá, a gente não sabe do coração das pessoas, né? Uma pastora, uma líder de uma igreja evangélica, praticamente me empurrou para fazer uma amarração amorosa para um irmão da igreja. É uma experiência que pode ser julgada, mas que eu sempre gosto de contar para servir de alerta também. Não é para afastar as pessoas da igreja, da religião, não. É só para as pessoas entenderem a diferença entre religião, fé e fanatismo. Essa igreja eu sempre frequentei com a minha família. Desde que eu era pequena, até ali o início da minha fase adulta, eu frequentei com a minha família e grande parte desse tempo foi essa mesma pastora. Até que um dia, essa pastora chegou em mim e disse, o Espírito Santo me revelou que aquele irmão ali é o seu futuro marido. É o varão para estar na sua vida, para ser pai de seus filhos. E esse homem em questão, que, né, ela tinha me revelado, era um homem que ele não frequentava muito a igreja. Eu lembro que vez ou outra ele ia, tanto que meio que passava desapercebido. Eu nunca tinha conversado com ele, nem nada do tipo. Então eu disse, pastora, a senhora tem certeza? Ela tem, o Espírito Santo me revelou claramente, eu tenho certeza, aquele ali é o seu esposo, vai acontecer. E isso criou uma fantasia na minha cabeça. Uma pessoa que antes eu não conhecia, praticamente, não, como eu disse, ele não frequentava muito a igreja, então não percebia muito. Agora passou a ser para mim um símbolo de futuro, digamos assim. Eu olhava para ele e eu já imaginava eu gostando dele, a gente casando. Então isso foi criando uma situação na minha cabeça. E aí um dia eu chego nela de novo e digo, pastora, mas como que eu vou conversar com ele? Como que eu vou ter oportunidade? Né? Ele senta lá atrás, eu sento mais na frente aqui com a minha família. Ele não me olha, eu também não conheço. E ela fez, no culto de hoje, eu vou tentar aproximar vocês dois. Porque se é uma vontade do Espírito Santo, é também o meu trabalho ajudar.
E aí, nesse culto, ela pediu que ele sentasse mais na frente. E foi ali que eu tive a oportunidade de começar a conversar com ele. Só que as respostas dele pra mim eram sempre muito... aquelas respostas de tipo, não tô afim de conversar? Aham, pois é, vixe, certeza. Só essas respostas curtas. Dava pra ver que ele não tava interessado em conversar comigo. E mesmo assim, todo culto que ele tava, eu tentava puxar assunto, eu tentava perguntar da vida dele. E nisso eu já criando uma história na minha cabeça, sabe? Eu já fui tendo sentimento por ele. Eu já olhava e eu via ele como uma outra pessoa. E a pastora sempre reforçando essa ideia na minha cabeça. Outra vez ela chegou em mim e falou assim, o Espírito Santo me revelou dessa vez que vocês dois vão casar, vão ter uma menina e que essa menina vai se chamar Sara. Então vocês têm ideia? Vocês têm ideia, isso na cabeça de uma pessoa que via a pastora como uma autoridade, que o que ela falava era verdade absoluta? Isso criou um sentimento no meu coração. E eu fui nutrindo aquilo, sabe? Eu olhava pra ele e eu fazia planos. Inclusive, eu contei pros meus pais que a pastora tinha revelado que eu ia me casar com aquele homem. Meu pai queria marcar pra poder chamar ele em casa pra conversar e tal. Mas eu disse, pai, não faz sentido, ele nem sequer conversa comigo. E a pastora dizia assim que era só eu ter paciência e sabedoria. Porque uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, né? E o meu lar já começava ali sabendo que ele seria o meu esposo e pai dos meus filhos. E aí, às vezes, ele mudava de lugar, eu ia para o lado que ele estava. Às vezes ele sumia, eu ficava preocupada, eu já tinha aquele sentimento de preocupação, aquele sentimento de querer estar perto dele. Daí um dia na angústia, porque eu já tinha tentado me aproximar de toda forma e a pastora colocando pressão, que era o meu, que era uma revelação atrás da outra que ela tinha comigo e aquele irmão. Eu sentei do lado dele e eu falei pra ele assim, você é casado? Ele disse, não, por quê? Falei assim, porque eu falo com você, você mal responde. E ele falou assim que ali não era o lugar, né? Que o culto era lugar de orar, de refletir, de agradecer. Não era lugar de conversar. Aí eu disse, então vamos marcar pra gente sair, pra gente conversar? Ou você ir na minha casa, ou a gente tomar um sorvete. Ele falou assim pra mim, pode ser. Qualquer hora dessa a gente marca. Ou seja, não tô interessado, né? E aquilo ali me incomodou. E tudo eu conversava com a pastora, tudo eu ia pedir conselho para ela. Pastora, ele me respondeu assim, então ele deu a entender que ele não quer. Eu acho que a senhora está enganada. Não, porque isso aí é uma aprovação. Você pode ter certeza que já está no seu caminho, que isso aí é para fortalecer ainda mais o futuro relacionamento de vocês. E nisso foi entrando o mês, saindo o mês... E desse mesmo jeito, e cada vez eu me sentia mais apaixonada pelo aquele homem que eu sequer conhecia direito. Eu não sabia nada mais do que o nome dele. Era somente o que eu sabia daquele homem. Mas assim, eu já estava extremamente apaixonada por ele. Eu fazia planos, eu via vestido de noiva, eu conversava com ele, eu deixava transparecer que eu estava apaixonada por ele, que eu tinha interesse por ele. E ele, momento algum, mostrava interesse pra mim. Eu lembro que teve um dia que meu pai chamou a pastora pra almoçar na nossa casa. Era um domingo. E a pastora ficou falando muito desse homem pros meus pais. Que ela conhecia, que era um homem honesto, que tinha poucas namoradas, apesar da idade, porque ele era um homem bem mais velho que eu. E que o Espírito Santo tinha revelado, sim, que eu ia ficar com ele. E que sabia que estava difícil pra mim, mas era uma provação que eu tava passando. E ela falou tanto que até o meu pai e a minha mãe concordou que eu tinha que ter paciência, que eu tinha que saber conversar, que se o Espírito Santo revelou para a pastora, todas as revelações que o Espírito Santo já vinha feito para a pastora, nenhuma estava errada, que eu tinha que confiar. Então assim, né, gente, a pastora, meus pais, qual é a chance daquilo ser mentira, daquilo ser um engano? Nenhuma. Se passaram 6 meses dessa situação, eu já não estava aguentando mais. Eu tinha emagrecido quase 10 quilos com aquela loucura. Eu não dormia direito, pensando como que eu ia fazer para chamar a atenção daquele homem. Eu mal me alimentava. E foi aí que eu pensei assim, eu vou ter que recorrer a alguma ajuda. Porque do meu jeito não tá dando certo. E aí o que eu pensei?
vou procurar uma pessoa que trabalha com amarração amorosa. Confesso que eu fiquei com medo. Era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Como eu falei, eu cresci numa igreja evangélica. Não tinha como eu ter contato, não tinha como eu encontrar uma pessoa que trabalhasse com isso. Então, o que foi que eu fiz? Para você ver o desespero que eu tava. Eu escrevi alguns bilhetes, escrito assim que eu procurava quem fizesse amarração amorosa. Coloquei meu telefone, não coloquei o meu nome e espalhei em alguns pontos da cidade. Tipo, assim, foi logo. Logo eu recebi 2 ligações de pessoas diferentes, né? Ambas dizia fazer, só que conversando eu gostei mais dessa, que foi a que eu fiz o trabalho ali. A gente conversou, eu expliquei pra ela a minha situação. E ela disse, olha, eu cobro R$800. E na época, o salário era 600 e pouco. Então, assim, custava mais do que um salário. Eu digo, tem nada não. Né? Eu vou dar um jeito de arrumar esse dinheiro, eu tenho um pouco, eu vou fazer porque vai resolver a minha vida, eu não tô aguentando mais. Aí ela perguntou pra mim mais ou menos o jeito que ele era, né? Eu falei que era um irmão da igreja, que era assim, tinha cabelo preto, assado e tal. Ela confeccionou lá o boneco, mais ou menos do jeito que eu falei. Lógico que não era nada parecido, mas tinha, tipo, cabelo preto, a camisa, né, da cor que eu falei. E ela disse, ó, agora você vem aqui. E nisso eu fui. Cheguei lá, ela tava num lugar com algumas velas acesas. Ela pegou esse boneco, uma fita vermelha, e ela começou a amarrar esse boneco. Conforme ela amarrava esse boneco, ela falava algumas coisas que era pra eu repetir, né? Que era o ritual ali. E aí eu repetia, ela amarrava. Eu repetia e ela amarrava. E no final ela falou assim, agora é só esperar, né? Questão de dias, ele vai começar a te procurar. E aquilo me bateu uma ansiedade, porque eu pensava que a qualquer momento ia acontecer. Quando ele aparecia no culto, quando ele olhava pra mim e ele fazia menção de respirar, eu já esperava que ele vinha se declarar. Só que com o passar dos dias, eu tava me sentindo mal com aquela situação. Eu acho que foi até uma questão psicológica, sabe? Eu tinha pesadelo todo dia com aquele ritual. Eu me sentia mal. Eu sentia ânsia. Eu tava me sentindo muito incomodada. Eu não me senti bem fazendo aquela coisa. Então, novamente, cheguei na pastora, disse, pastora, eu fiz uma coisa pra conseguir, né, acelerar aí o meu relacionamento com o fulano, que eu tô me sentindo mal e eu não sei se eu fiz a coisa certa, mas eu não contei o quê. Ela disse, olha, se foi alguma coisa que você fez pra chegar na vontade do Espírito Santo, você não tem que se sentir mal não, então você não fez nada de errado. Eu falei, então tá bom. Só que aquilo não saía de mim, sabe? Aquilo me incomodava do mesmo jeito e ele nada de chegar em mim, nada de me enxergar. Entrava dias, passava meses e vocês sabem quanto tempo eu fiquei nesse sofrimento, nessa angústia, nessa esperança de que ia acontecer? 2 anos. Você consegue imaginar o que é 2 anos nesse sofrimento, sofrendo? Eu sofria tanto porque na minha cabeça eu amava ele loucamente. E em casa, a minha família foi percebendo que eu não tava bem. Porque assim, tava sempre de olheira, que eu não dormia direito. A minha mãe percebeu que eu emagreci muito porque eu não comia direito por conta da ansiedade. A ansiedade que eu ficava não me permitia comer. Uma coisa que eu não tinha. Eu nunca sofri com ansiedade antes disso. Então minha mãe começou a me questionar do que estava acontecendo, que eu não estava bem. E aí, pra não contar pra minha mãe, eu falei pra minha mãe que eu tava doente, que realmente já tinha um tempo que eu não tava bem, que eu sentia enjoo e tal. E ela, então, vamos no médico. E eu não queria, porque eu sabia qual que era o meu problema. Só que chegou um momento que eu falei, mãe, então vamos. Só que você não vai entrar comigo não, mãe, já tô adulta e tal. E minha mãe desconfiada, né, gente? Porque eu falar assim... Só que o que a minha mãe pensou? Minha mãe pensou que eu tivesse grávida. Por isso que eu não queria que ela entrasse comigo no consultório. E aí eu entrei no consultório, contei pro médico exatamente o que estava acontecendo comigo e o médico me encaminhou pro psicólogo. E foi preciso muitas e muitas e muitas terapias para eu entender que tudo aquilo era fruto da minha ilusão. Pelo fato de ser uma autoridade para mim e dela ter pregado aquilo na minha cabeça, eu fui criando uma ilusão. E que tudo aquilo me fazia mal, né? Porque, olha só, 2 anos.
E aí eu custei, sabe? Custei começar a enxergar os fatos do jeito que eles realmente eram. Toda a manipulação, toda essa situação que começou errada e foi cada vez mais piorando. E quando chegou o dia que eu consegui enxergar 100%, que eu não sentia nada pelo aquele homem, sabe? E que eu não sentia mais um vínculo com a pastora, eu mesma falei, caraca, o que que uma manipulação, o fanatismo, na verdade, né? Porque essa é a palavra, o que que o fanatismo pode fazer com a cabeça da gente. E aí, a partir desse dia, eu não aceitei mais frequentar aquela igreja. É claro que os meus pais ficaram magoados porque eu cresci naquela igreja. Eles super confiavam naquela pastora. Eu decidi não falar com eles, porque eu pensei assim que do mesmo jeito que eu abri os olhos, algum momento eles também iam abrir. E eu não tô dizendo isso porque eu me afastei, tá? Porque assim, eu não me afastei da minha fé. Eu tenho a minha religião, que eu frequento quando eu sinto no coração de ir, mas deixar o fanatismo me manipular, a partir daquele momento, eu nunca mais deixei. Eu tinha muita vontade de ser mãe, construir família, seguir uma vida normal, sabe? Até o dia em que eu descobri que eu não podia mais ser mãe por culpa da minha própria mãe. Eu vim de uma família muito desestabilizada, sabe? Tanto a minha mãe quanto meu pai, eles eram usuários. E eu me lembro que... Eu tenho poucas lembranças, na verdade, do meu pai, porque quando eu era criança, ele simplesmente desapareceu. Ele e a minha mãe viviam brigando. Viviam saindo no tapa, na porrada, viviam sempre chapados o tempo todo. E eu lembro que meu pai foi embora e nunca mais voltou. E desde então eu fui criada pela minha mãe. E a minha mãe também era muito negligente comigo, sabe? Eu não me dava comida, se eu quisesse comida, às vezes eu tinha que ir pra rua implorar pra que alguém me desse alguma coisa, porque a minha mãe não tava nem aí pra mim. Mas eu era uma criança, né? E acima de tudo eu amava a minha mãe. Até que o tempo foi passando, foi crescendo, criando o corpo. E eu lembro que eu menstruei pela primeira vez quando eu tinha 10 anos de idade. E logo quando eu menstruei, a minha mãe começou a me vender para alguns homens. Ela me vendia o meu corpo em troca de dinheiro. E eu, naquele momento, achava que se eu fizesse aquilo, eu ia conseguir o amor da minha mãe. Eu também não entendia que aquilo era errado, né? Eu me lembro de pouca coisa, na verdade, assim, dessa época. Eu acho que a minha mente meio que travou, sabe? Mas eu me lembro que houve uma vez em que eu comecei a me sentir muito mal. E a minha mãe me levou pro hospital, né, pra falar com um cara que, inclusive, era um dos clientes. Eu me lembro dele, ele era médico. E eu me lembro só de deitar numa cama, de dormir, depois eu acordar, tinha feito, sei lá, uma cirurgia, um negócio, não entendi muito bem. Fiquei em casa, me recuperei, não sabia o que tinha acontecido comigo. Quando eu perguntei pra minha mãe, ela falou que eu tava com um problema no estômago e tinha sido isso. E depois eu passei mais algum tempo, né? Depois que eu me recuperei, eu passei mais algum tempo servindo esses homens. Até que quando eu tava ali com mais ou menos os meus 16 anos, eu acabei realmente fugindo de casa. Passei muito tempo morando na rua, mas eu tive a ajuda de muitas pessoas. Então eu trabalhava fazendo assim alguns bicos, consegui estudar, enfim. Até que o tempo passou e eu consegui me estabilizar, com muitos traumas, mas consegui. Não tive mais contato com a minha mãe, sabe? Depois que eu fugi de casa, eu nunca fiz questão de voltar, nem pra saber se ela estava viva ou não. Então eu simplesmente só segui a minha vida. Eu estudei, consegui um emprego, casei. E quando eu casei, eu já estava ali com mais ou menos os meus 33 anos de idade. E eu casei com um homem muito bom, sabe? E apesar dos meus traumas, eu tinha muito desejo em ter uma família normal. Eu acho que era justamente pelo fato de eu não ter tido uma família normal que eu tinha esse desejo de casar, de ter filhos, de ter aquela família de comercial de manteiga, sabe? Pois é. E aí, quando eu e meu marido decidimos começar a tentar que eu engravidasse, né? A gente foi tentando e nada de eu conseguir. Até que eu resolvi ir ao médico pra saber se estava tudo bem, né? Se estava tudo certo. E foi lá que eu descobri que eu simplesmente não conseguia engravidar porque eu tinha feito uma laqueadura. E o que laqueadura foi essa que eu fiz, que eu não tô sabendo? E foi aí que eu lembrei, lá quando eu tinha por volta dos meus 11 anos, daquela vez que a minha mãe me levou ao hospital para falar com o médico que era um dos clientes. Eu tinha ficado grávida e ela me levou até ele tirou, eu fiz o aborto e depois ela pediu para que ele fizesse uma laqueadura em mim para que eu não pegasse mais filhos enquanto eu estivesse atendendo os clientes. Pois é, foi um choque assim para mim e isso eu tô resumindo para vocês, mas eu fui até ela, a minha mãe já, depois que eu fui até ela, né, ela já tava bem, tava largando o vício, foi ela quem me contou. E assim, eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei em choque porque
eu não sabia que eu tinha feito aquele procedimento. E ela só foi me contar anos depois, isso porque eu fui procurar por ela. E se eu não tivesse procurado o médico para saber o porquê que eu não estava conseguindo engravidar, eu não ia saber nunca, né? Enfim, eu tentei fazer o procedimento para reverter, só que eu não sei, eu acho que aquele homem que fez aquela cirurgia em mim fez tudo muito mal feito, porque mesmo tentando reverter, não consigo engravidar de jeito nenhum, até porque a laqueadura você consegue reverter, mas não é 100% dos casos que uma mulher consegue engravidar normalmente, porque tudo depende de várias coisas. E eu fui uma das que reverteu, mas não conseguiu. E o único contato que eu tive assim com a minha mãe foi quando ela me contou essa história. Eu fiquei tão mal e tão magoada com ela que eu também não quis mais voltar a ter contato, não procurei por ela. E ela disse assim, ela dizia que estava largando o vício, que queria seguir a vida, mas também nunca veio me procurar depois dessa situação. Então meio que ficou pra lá, sabe? Aquilo foi um trauma, assim, realmente pra mim. Eu comecei a fazer terapia. Eu devia ter feito terapia muito antes, né? Mas eu realmente só comecei a fazer terapia depois de toda essa situação. E assim, hoje em dia eu vivo a minha vida tranquila com meu marido. Eu ainda tenho muitas mágoas, eu ainda tenho muitos traumas. A gente tá aí, né, num processo pra ver se a gente consegue adotar. Mas uma coisa que eu fico pensando, que se eu tivesse uma filha, eu nunca teria coragem de fazer com ela tudo que a minha mãe fez comigo. Eu acho que mãe não é nenhum nome pra ela, né? Uma mulher como essa não merece ser chamada de mãe. O meu ex não me queria, mas também não queria que eu ficasse com ninguém. Não queria me libertar pra ficar com ninguém. Sabe quando você ama muito uma pessoa, muito, muito, que você acha que não consegue respirar sem aquela pessoa, mas você cansa? Você cansa de um relacionamento que só você luta pra dar certo? Foi justamente o que aconteceu comigo. A gente namorava, tinha mais de 2 anos. Ele era um cara de 28 anos na época, mas ele era super imaturo. Ele não levava nada a sério, inclusive o nosso relacionamento. O maior motivo das nossas brigas é que ele sempre preferia os amigos a ficar comigo. Todo final de semana ele saía com os amigos. Todo final de semana. E tipo assim, no meio de semana a gente trabalhava. Então a gente não tinha tempo de estar junto. Quando era no final de semana que a gente podia estar livre pra sair, pra namorar, ele saía com os amigos. E aí eu ia falar, ele falava assim que eu tinha que entender que já eram amigos antes da gente começar a namorar. E eu explicava pra ele, eu falava assim, ó, não tô querendo separar você de seus amigos não, mas poxa, que horas que a gente vai ficar junto? Sei lá, de repente você podia sair com eles no final de semana e o outro você ficava comigo. Mas assim, às vezes a gente brigava e aí ele passava 2 finais de semana legal, saía comigo, ficava em casa comigo, mas daí voltava tudo de novo e a gente começava a brigar tudo de novo. O ápice da nossa história foi quando chegou meu aniversário e ele já tinha me prometido que aquele aniversário ele ia passar comigo, já que o outro, ele não tinha ficado comigo e eu perdoei. E ele tinha me feito a promessa que esse aniversário ele ia ficar comigo. Ele já tinha organizado tudo, todo o nosso roteiro para ter um dia romântico, que ele ia me levar para ir não sei aonde e tal. E aí o homem sumiu no dia do meu aniversário. Mandei mensagem, não chegava para ele, nem nada. Eu ligava, nem nada. Até que teve um momento que eu liguei e eu falei assim, que horas que você veio me buscar para sair? Você não tinha dito que a gente ia sair? Ele falou assim pra mim que não ia dar porque ele tava no paintball com os amigos dele e que depois de lá eles iam tomar uma cerveja juntos. Aí eu pensei assim, isso faz parte do que ele tinha dito que tinha organizado pra mim, né? Isso aí faz parte da surpresa. Então eu fico esperando. Esperei sentada. Porque se eu ficasse esperando em pé, eu ia ter cansado, eu ia estar esperando até hoje. E aí pra mim foi o ápice. Foi aonde eu tive a certeza que eu não tinha valor pra ele, que ele preferia 1000 vezes os amigos dele do que ficar comigo. E aí eu cheguei nele e disse, olha, pra mim chega, cansei, amar por 2 é cansativo demais, eu não tenho força mais, então assim, eu te amo, não vou negar, mas a partir de hoje o meu processo é pra te esquecer, eu não quero mais nada com você. Só que na cabeça dele, eu nunca ia ter coragem, né? Já que a gente namorou mais de 2 anos, eu nunca ia ter coragem de terminar com ele, né? E tinha outras brigas e eu sempre perdoava. Mas a partir daí eu decidi que eu realmente, dessa vez, eu não queria. Foi quando ele começou a me perseguir. Primeiro ele procurou a minha mãe e ele falou assim pra ela que eu tinha pedido um tempo
né? Porque a gente tinha brigado, porque ele tinha me prometido que ia sair comigo dia do meu aniversário, mas tinha acontecido alguma coisa lá que não deu pra ele sair comigo, porque ele tava sem dinheiro, inventou um monte de desculpa, e ele queria que a minha mãe conversasse comigo. E a minha mãe disse que falou pra ele assim, olha, a Gabriela já me contou tudo, e eu presenciei tudo, né? Quando ela chegava aqui chorando, quando ela te ligava e falava, você tava com seus amigos, então eu não vou me envolver, não. E aí ele me seguia. Um dia eu tava indo trabalhar, eu de carro, e eu sentindo que toda rua que eu virava, parece que aquela moto virava também. E aí quando eu olho pelo retrovisor, era simplesmente ele. Encostei o carro, fiz sinal com a mão, falei, e aí, o que você quer? Ele, não, quero ver se você tá indo trabalhar mesmo. Falei, e se não fosse? Você não é nada meu mais, você não é meu namorado, você não é nada meu. E eu te peço, por favor, em memória de tudo que a gente passou junto, me deixa em paz. Eu já falei que eu não quero. E ele começava com um assunto obcecado de que eu só tava com a cabeça quente, de que só era um tempo, de que eu ia voltar atrás. E ele agora tinha enxergado o quanto ele precisava de mim, que ele agora mudou, que tinha não sei quanto tempo que ele não viu os amigos dele, porque ele achava que o problema era os amigos dele e não ele. E eu pedindo. Quando eu decidi seguir a minha vida amorosa pra frente, foi quando ficou pior. Já tava um tempo separada e eu disse, não, eu quero sair com alguém sem compromisso, não quero relacionamento sério, mas eu quero sair com alguém pra conversar, pra beijar na boca, pra esquecer, porque senão eu vou ficar só lembrando dele, né? E aí eu criei um perfil no Tinder, e no perfil do Tinder eu já deixei bem claro que eu não queria nada de compromisso sério, que eu só queria simplesmente curtir. Quando eu criei esse perfil, ele acha esse perfil meu. Foi bater na minha casa, e aí me chamando, minha mãe saiu, e ele gritando, e ele falando que queria falar comigo. Quando eu saio lá, ele começou a simplesmente me xingar. Que eu era uma vagabunda, que a gente só tava dando um tempo, e eu já tava caçando macho na internet, que eu não tinha direito, que eu tinha que respeitar ele. E aí foi nesse dia que eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, pela consideração que eu tenho a você, eu não quero chegar no ponto de ter que chamar a polícia, de ter que pedir uma medida protetiva, mas se você continuar me perseguindo, eu vou ter que fazer isso, porque eu não te devo satisfação mais. E aí caiu aquela máscara de brabão, começou a chorar igual criança, assim, chorar de soluçar, me pedindo perdão. E ele falava assim, eu sei que você me ama, eu sou outra pessoa, eu mudei, eu juro que eu mudei. Isso o quê? 2 meses que a gente tava separado. E eu, cara, 2 anos que eu lutei, que eu pedi, que eu implorei, você nunca mudou em 2 meses, agora você mudou? Vai seguir a sua vida, vai procurar outra pessoa, vai ler um livro, vai trabalhar, mas pelo amor de Deus, me esquece, me deixe em paz. E nisso, como eu sempre me dei muito bem com a mãe dele, eu mandei mensagem pra mãe dele. Falei assim, olha, o fulano tá me perseguindo, tá me xingando, tá me ameaçando. Eu vou prestar queixa na polícia. Então, eu tô avisando pra senhora em consideração a ele. Dá um jeito, converse com ele. Mas quando ele viu que fazer esse papel de mal, de vilão, não dava certo, ele tentou fazer o papel de vítima. Ele fingiu pra mim que tinha tentado ir de arraça pra eu me sentir mal e pra eu me sentir obrigada a ficar com ele. Eu tinha bloqueado ele em tudo, telefone, tudo. E aí um dia ele pegou o telefone da mãe dele e ele fez um textão pra mim se despedindo, pedindo perdão por tudo de mal que ele tinha causado na minha vida, que ele sabia que ele não merecia outra chance, que ele queria muito que eu fosse feliz, porque ele me amava demais, e como ele não conseguia ficar sem mim ou me ver com outra pessoa, ele preferia ir de arrasta para me deixar em paz. E ali ele se despedia, falando o que ele ia fazer. Quando eu recebi aquela mensagem, gente, eu fiquei doida, eu fiquei assim, ó, absurdamente louca. Comecei a ligar pra mãe dele, pra irmã dele. E aí a irmã dele atendeu, e eu falei assim, ó, o fulano tá fazendo besteira, corre que o fulano tá fazendo besteira. E aí, nisso, eu já peguei o carro e, ó, pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, o irmão dele já tinha levado ele pro hospital.
E a mãe dele estava saindo com a outra irmã. A mãe dele estava muito mal, chorando bastante também, com um monte de cartela de remédio que ela tinha pegado para levar para o hospital. Ela disse assim que ele tinha tomado todos os medicamentos dela. Meu Deus, ali eu já segui para o hospital. Vocês não têm noção. Gente, eu não vi eu dirigindo da casa dele até chegar no hospital. Eu não vi. De tanto que eu tava apavorada. E aí, quando a gente chegou no hospital, foi aquele desespero, aquela preocupação de ficar esperando lá fora, porque o irmão dele já tinha entrado, não entrava mais ninguém. E aí a gente ficou. Daí a pouco ele pediu pro irmão sair e pediu pra eu entrar. E aí quando eu entrei, ele tava bem grogue, assim, sabe? Me pedindo perdão, falando assim que queria ficar comigo, que se fosse pra viver sem eu, ele não ia viver. E aí eles fizeram lavagem estomacal nele, né, e tal. Passou lá pra ele se hidratar bastante em casa, né, pra ir saindo. Ele voltou pra casa. Nisso eu passei o resto do dia lá com ele, porque assim, eu me senti super mal, né? Eu me senti culpada pelaquela situação. Passei o dia com ele, né, dando água pra ele, comprei uma melancia, fazer ele chupar a melancia com todo carinho, com todo cuidado. Quando eu chego em casa naquele dia, a irmã dele mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, ó, você pode se perdoar e você pode se libertar, que meu irmão não fez nada. Meu irmão fingiu pra te segurar, pra fazer chantagem emocional. E ela pegou e mandou foto pra mim da lixeira do quarto dele. E ele foi tão, assim, lesado, que ao invés dele ter jogado, sei lá, no vaso da descarga, não. Ele deixou ali na lixeira. Ele achou que ninguém ia ver. E aí eu nem falei nada com ele. A única coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra mãe dele. Falei assim, ó, de novo, em consideração a senhora, quero dizer que eu tô indo na delegacia pedir uma medida protetiva, né? Que eu não quero mais saber. Mandei pra ela, ela me ligou, eu não atendi. Fui na delegacia, contei tudo que tinha acontecido. Mostrei mensagem que ele me mandava, abri um boletim de ocorrência e eu consegui, né, ali uma medida protetiva contra ele. Só que mesmo assim, ele não obedeceu. Me seguia, mandava mensagem através de outros números de telefone. E aí um dia ele resolveu pular o muro da nossa casa. Foi quando eu liguei pra polícia. E aí ele passou 2 dias preso, porque ele já tinha, né, lá, eu já tinha conseguido a medida protetiva, e ele só saiu porque a coitada da mãe dele pagou a fiança pra ele sair. E aí, a partir daí ele me procurou mais, né, a família deve ter intervido, até porque eles não tinham condição pra ficar pagando fiança. E outra coisa, se ele fosse rescindindo o que fala, ia chegar um momento que nem fiança ia tirar ele da cadeia, né. Então, eu confesso que eu fiz aquilo com o coração em pedaços, porque eu ainda amava ele demais, mas eu vi que era necessário, que se tornou uma obsessão. E de verdade, eu não acho que ele me amava, porque se ele me amasse de verdade, ele não teria me perdido, ele não me deixava todo final de semana para ficar com os amigos. Eu acho que ele só me tinha como posse dele e ele não queria abrir mão de uma coisa que era dele. Entendeu? E é justamente essa posse que eu acho perigoso. Por isso que eu fui obrigada a chegar ao ponto que eu cheguei. Eu me formei e automaticamente eu meio que perdi a minha família. Como se estudar para minha família fosse algum tipo de crime. Eu venho de uma família simples. A gente morava num local que era invasão. Meu pai trabalhava tirando cana, cortando cano ali, um serviço que a gente sabe que não é fácil. Eu tenho muito orgulho do meu pai por isso. E a minha mãe complementava a renda com costura, porque o serviço do meu pai, apesar de um serviço duro, um serviço que machucava muito, não pagava bem. Então a minha mãe complementava, costurando. E aí os filhos foi crescendo, foi começando a trabalhar, né? Todo mundo começou a trabalhar muito cedo para poder ajudar. Foi onde foi aliviando ali para os nossos pais. Eu sempre tive o sonho de fazer faculdade. Porque assim, gente, hoje é uma coisa mais fácil. Fácil no quesito de é mais acessível. Tem vários modos de você conseguir fazer faculdade, estudar, pagar depois, né? Várias oportunidades aí. Na minha época que eu fiz, não era tão acessível assim. Só que desde que eu estudava, eu tinha esse sonho. Eu quero formar, eu quero ter uma vida mais
menos difícil, né? Assim, digamos assim. Tanto que eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Porque eu sempre tive isso na cabeça. Eu quero trabalhar, vou lutar e vou fazer faculdade. E sempre que eu falava isso, já tinha aqueles comentários assim que eu não deveria perder tempo com isso, que isso aí não levava ninguém a nada, que eu tinha que trabalhar dava muito mais lucro, mas eu não queria nem saber. Bom, arrumei um serviço de atendente numa farmácia, comecei a fazer faculdade de administração. Era bem puxado, porque o serviço que eu trabalhava era mais ou menos uns 35 minutos andando, e eu ia e voltava andando, porque não tinha meio de transporte. Quando eu chegava em casa, mal tinha tempo de tomar banho e ir para a faculdade. Então, eu nem tinha tempo de comer nada entre o serviço e a faculdade. E aí eu chegava tarde da faculdade, dormia um pouco para no dia seguinte ir trabalhar. Era muito puxado. E minha mãe falava que eu tava me desgastando à toa, que se eu ficar só no serviço tava bom, que era bobeira aquilo, né? Que pessoa que estudava era pessoa que tinha uma condição de vida tranquila. Por exemplo, filho de rico que não tem que trabalhar, né? Que só tem que preocupar com estudar. E eu falava, mãe, eu não vou abandonar. O meu sonho é me formar e eu vou me formar. E quando tinha alguma coisa, uma festinha em família, um jantar em família, alguma coisa do tipo, eu nunca podia ir. Porque tava ralando pra caramba. Depois sempre tinha esse comentário, que eu era boba, que eu era louca, que eu tava ficando louca com tanto estudo assim, que eu não tava vivendo mais, que agora a minha coisa era só estudar, que eu tava ficando obcecada. Mas enfim, até aí eu relevava. Na minha colação de grau, eu usei uma bequinha bem simples que eu aluguei. O sapato que eu usei, eu arrumei emprestado de uma amiga. Meu pai não foi. Meus irmãos também não foram, porque para eles era bobeira, era mico, era perca de tempo. Só a minha mãe que foi. E eu tava muito orgulhosa comigo mesma. Eu tava muito feliz, ao mesmo tempo que eu tava triste pela minha família. E ali eu já vi que tinha uma indiferença pelo simples fato de eu ter estudado. Que já começaram a ser meio que indiferente comigo. Tipo assim, ai, ela agora é exibida. Só porque ela formou? Mas eu nunca tive isso. Na minha colação de grau, eu fiz a foto, né? Normal, que todo formando faz, que é com a beca, com o diploma na mão. E eu postei no meu Orkut, muito orgulhosa de mim. E eu coloquei a legenda assim, valeu a pena todo o sofrimento. Eu não sabia que aquela foto pra minha família parecia provocação, porque de verdade não foi. Pra mim foi tipo, que orgulho de mim mesma, já que eu não tive uma pessoa pra falar assim, nossa filha, que orgulho. Ou um irmão, né, nossa, mano, eu tô orgulhosa, né, tô orgulhoso. Então, eu mesma me orgulhava de mim. Só que pra minha família, não. Pra minha família foi uma questão de provocação. Depois que eu me formei, eu arrumei um serviço no escritório, onde, obviamente, eu passei a ganhar melhor, conseguia ir e voltar de ônibus, estava tendo um conforto maior, porque não tinha faculdade para estudar, não tinha faculdade para pagar. Então, naturalmente, a minha vida foi evoluindo. Eu passei a me vestir melhor, eu passei a ter condição de ir para uns lugares que eu não tinha condição, a usufruir mesmo de tanto sofrimento que eu tinha tido. E aí pronto. A fulana é rica, a fulana agora não anda com pobre, a fulana agora só quer ir em lugar chique. Era esse tipo de comentário. E eles sabiam que, de alguma forma, isso me magoava. Sabe o que eles falavam que mais me magoava? E eles sabiam, por isso que eles mais falavam. Quando eu ia chegando, eles falavam assim, lá vem a doutora. Porque pra eles era assim, sabe? Lá vem a doutora. E o pior é que isso vinha de pessoas que eu mais amava. E por isso que me machucava tanto. Uma vez teve um churrasco na casa de uma irmã minha. E eu lembro que quando eu fui chegando, o meu cunhado falou assim, ó, gente, cuidado com as palavras agora, porque a doutora chegou, não fala errado não, hein? E aí todo mundo começou a rir. E eu ri também como se eu tivesse levado na esportiva, mas por dentro eu tava com tanta vergonha, que eu queria simplesmente desaparecer daquele lugar. E todo encontro era assim.
Todo encontro tinha esse tipo de piadinha, de brincadeira, em que todo mundo ficava rindo, zoando, e eu por dentro me sentindo humilhada, me sentindo sem graça. Então, pouco a pouco eu fui parando de frequentar, porque assim, poxa, pra que eu vou frequentar um lugar em que as pessoas me vê como piada, como motivo pra poder debochar, juntar todo mundo pra debochar? Entende? Então fui parando de ir. Fui parando de ir em almoço de família, em festinha de família. E hoje que eu sou casada, pra ser bem sincera, até na casa dos meus pais, eu quase não frequento a casa dos meus pais, casa dos meus irmãos, então, uma vez no ano, e olha lá. Porque até hoje, a minha família me olha como se eu fosse a rica, metida da família, simplesmente porque eu escolhi estudar. Entendeu? Então, é isso, eu me afastei da minha família e muita gente acha que é por mitidez. Eu escuto de pessoas que é só conhecido, que tipo, eu sou ingrata, que meu pai me criou com tanta luta, arrancando cana, e hoje em dia eu não sei nem retribuir, que eu tenho vergonha da minha família, mas eu não tenho vergonha da minha família. Eu aprendi que se você escolhe crescer e as pessoas que você ama não querem crescer com você, então simplesmente você tem que se afastar. Tipo, não é soberba, não é mitidez, é consequência de uma escolha. O que é mais engraçado? O quanto as pessoas conseguem ser hipócritas e o quanto elas não fazem nem questão de demonstrar que elas só estão ali com você porque elas precisam de você. A minha sogra, ela fez questão de no dia do meu casamento falar que eu não fazia parte da família, mas quando foi conveniente para ela, de repente eu virei. Faz um mês que eu tô casada com o meu marido e a gente, antes de casar, nós namoramos por 1 ano. E assim, desde o início ela sempre deixou muito claro que ela não aprovava o nosso relacionamento, que ela não gostava de mim, mas o meu marido, ele sempre me defendeu muito, sabe? Ele sempre se posicionou, ele sempre falou que ele ia casar comigo e não importava o que as pessoas falariam ou pensariam. Então, pra mim foi meio que muito tranquilo, sabe? Porque eu, de fato, nunca precisei bater de frente com ela ou me estressar com ela em nenhuma situação. E aí, menina, quando foi no dia do nosso casamento, mesmo ela não aceitando, ele convidou, né? E ela foi. E ela fez questão de falar que ela não aprovava aquela relação, mas que ela ia participar do casamento do filho. E eu, sinceramente, não tava nem aí. Como eu falei, ele sempre me defendeu muito, então tava desse jeito. Quando foi na hora da gente bater as fotos, né, já tava assim bem pro final dessa parte de bater fotos com convidados e tudo, a mãe dele chegou, se posicionou assim do lado dele, eu tava um pouquinho mais pro cantinho, que naquele momento eu tava falando com a cerimonialista, e aí eu escutei quando a mãe dele falou assim, vamos reunir aqui, vamos bater uma foto de toda a família. E aí, sei lá, automático, ou porque eu pensei que era o meu casamento, eu fui me chegando pra bater foto com todo, porque veio os irmãos dele, veio alguns primos, algumas irmãs dela e tal, tias dele, né? E aí, sei lá, por ser meu casamento, eu pensei que eu poderia, era pra eu fazer parte, né? Quando ela viu eu me ajeitando perto de todo mundo pra bater a foto, ela virou pra mim e falou assim, não, minha querida, eu queria foto só da família, você não é da família. Na hora, o meu marido olhou pra ela com uma cara desse tamanho e eu percebi que ele ia falar alguma coisa. Eu peguei no braço dele e falei, não tem problema, tá tudo bem. E me afastei. Porque assim, gente, meu casamento, eu não queria discussão, eu não queria, sabe, que ficasse aqueles climas e tudo. Então eu falei, não, tudo bem, eu nem faço questão. Sei lá, gente, foi automático, sabe? Ela falou assim, vamos bater uma foto de toda a família e, sei lá, eu fui me chegando e meu casamento, né, mas enfim. Saí assim pro lado e deixei eles baterem foto, né? Ok, nisso passou. Quando foi uma semana, exatamente uma semana depois do nosso casamento, a gente tinha acabado de voltar de lua de mel, a gente acabou não passando tanto tempo assim. Eu me lembro que nesse dia eu tava em casa, eu tava ajeitando algumas coisas, meu marido tinha ido trabalhar. E aí eu tava lá ajeitando as coisas e tal. Quando eu vi, ela me liga. Aí ela falou assim, oi fulana, tu tá em casa? Aí eu falei, tô. E a gente tava morando em bairros próximos, né? Porque a casa onde o meu marido tinha, que era a casa própria dele, que ele tinha herdado do pai dele, ficava perto do bairro ali, né? Onde a mãe dele mora. E ela falou assim, você tá em casa? Eu falei, tô. E aí ela falou assim, é porque eu tô chegando agora em casa, isso era por volta de meio-dia. É porque eu tô chegando agora em casa e tal, não tive tempo de fazer almoço, não tem almoço em casa. E aí tá eu e a fulana, que era minha cunhada, né, filha dela, irmã do meu marido. Tá eu e a fulana aqui e tal, a gente pode passar aí na tua casa pra almoçar? Porque eu tô chegando agora e não vai dar tempo de fazer comida, e não sei o quê. E tu sabe como é que é, né? Família é pra essas coisas, é pra ajudar quando a gente precisa. E aí eu peguei e falei assim, minha sogra, desculpa, é porque eu não sou da família. E eu desliguei o telefone. Gente,
vocês podem me achar horríveis por ter negado comida ou coisa assim. Só que me irritou muito ela falar isso, sabe? Eu acho que se ela tivesse chegado pra mim e falou assim, será que eu posso pegar um pouco de comida aí? Eu acho que eu tinha dado. Mas quando ela veio com esse papo de, porque família é pra isso, na hora me veio aquele constrangimento que ela fez eu passar, dizendo que eu não fazia parte da família. E aí eu desliguei o telefone e depois, na hora me bateu aquele peso na consciência. Eu falei, caramba, eu acabei de negar comida, sabe? E aí eu fiquei meio assim, me remoendo. Depois eu fui e liguei pra ela, né? Só que eu ia pedir desculpas pelo que eu tinha falado. Ia falar que ela podia ir lá almoçar, né? Só que na hora que eu liguei, ela não me atendeu. Eu liguei umas 3 vezes, ela não atendeu e ali eu entendi. E aí eu fui, mandei uma mensagem pro meu marido, já fui logo falando o que tinha acontecido, porque do jeito que eu conhecia ela, era capaz dela envenenar ele e falar um monte de coisa. Então na hora eu falei, olha, tua mãe me ligou, ela pediu comida e eu falei isso, e eu desliguei o telefone, então eu já deixei logo tudo explicado pra ele, sabe? E aí ele só respondeu dizendo que quando ele chegasse do trabalho a gente ia conversar. E, poxa, eu fiquei realmente me sentindo mal por ter feito aquilo, sabe? Mas me irritou muito ela falar que família era pra isso, sendo que na hora mais inconveniente ela fez questão de falar que eu não fazia parte da família. E aí quando ele chegou em casa, ele falou que a mãe dele tinha ligado pra ele, chorando, falando um monte de coisa e tal, mas que ele conhecia a peça, então ele sabia que provavelmente ela estava exagerando em tudo que ela tinha falado e que ele entendia os meus motivos pelo qual eu tinha feito aquilo. E bom, desde esse dia, né, faz um mês que a gente casou e poucas semanas, né, que toda a situação aconteceu, eu não voltei a falar com a minha sogra. E nem ela voltou a falar comigo. E ela me detona por aí da forma que ela quer, mas como eu falei, sinceramente, não me importa. Eu fiquei sim me sentindo meio mal depois pelo que eu falei, até tentei falar com ela, mas não me atendeu e depois eu também não fui mais atrás. Porque depois eu fiquei vendo o quanto ela era realmente hipócrita e como eu só iria ser parte da vida dela quando fosse conveniente pra ela. Talvez eu tenha errado e eu acho que eu errei sim na minha atitude, mas sinceramente eu acho que no fundo ela mereceu. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. A minha sogra que fez um escândalo quando ela viu que o meu marido estava me ajudando no meu pós-parto. Eu fico horrorizada, gente, com esse tipo de coisa. E assim, o fato de uma mulher se incomodar com o fato de outra mulher ter ajuda né? A minha sogra, ela foi criada, né? Naquele pensamento de que a mulher tem que fazer tudo dentro de casa e a única função do marido é só trabalhar e trazer dinheiro e comida pra dentro de casa. Só. Então ela cuidou realmente dos filhos dela, ela cuidava da casa, ela fazia de um tudo e o marido dela era aquele cara que ia, trabalhava, trazia o sustento pra dentro de casa, mas assim, não lavava nem um copo que ele bebia água. E se ela não colocasse a comida pra ele no prato, ele não comia. Ele ficava com raiva, dizia que ele só ia comer se a mulher dele botasse a comida no prato. Então ela foi criada dessa forma, né? Só que assim, o meu marido, ele não teve só a criação dela. A madrinha dele é uma mulher assim maravilhosa. Então a mãe tentava criar de um jeito e a madrinha ia lá e tentava ensinar de uma outra forma. Até que ele foi crescendo e ele foi entendendo que realmente hoje em dia as coisas não são mais assim, né? Que o marido bom é aquele marido que ajuda a esposa, que faz as tarefas de casa, que ajuda com a criação do filho. Porque assim o casamento fica até mais saudável, sabe? Não fica só pesado pra um lado. Então, graças a Deus, o meu marido ele não é desse jeito. Ele tem um pensamento diferente da mãe dele. E assim, quando a gente começou a namorar e a gente começou a falar sobre casamento, a mãe dele sempre vinha com muito papo, falando que eu não tinha que trabalhar, que eu tinha que largar meu emprego, que eu tinha que cuidar da casa. Mas eu acabava ignorando porque eu sabia que não era o mesmo pensamento do dele. E ele sempre que podia também ia lá e dava umas cortadas nela. Ok. Acabou que ela me aceitou, não concordava com o nosso estilo de vida, mas também não falava muita coisa. Até que eu acabei ficando grávida, né? E nisso tirei a minha licença de maternidade. E o meu marido, ele tem um chefe tão bom que o chefe dele deixou ele passar um mês trabalhando de casa, né? Porque a gente sabe que licença paternidade, pouquíssimas horas, assim, dias. Mas o chefe dele era um cara tão bacana que ele disse que ele poderia passar esse um mês trabalhando de casa, né? Que quando necessário eles iriam enviar os documentos, coisas que ele podia fazer em casa. E aí, gente, esse primeiro mês do meu pós-parto foi maravilhoso, porque o meu marido, ele realmente me ajudava muito. Então, realmente, eu não ficava exausta, eu não ficava cansada, a gente dividia. Então, esse primeiro mês foi muito leve, gente, foi muito tranquilo, porque o meu marido realmente estava ali 100% pra gente, sabe? Até que teve um dia em que eu tava em casa e a minha sogra chegou, sem avisar, né? Como sempre, inconveniente, como sempre. E quando ela chegou, eu tava sentada no sofá, amamentando. E aí ela veio, falou comigo, tal, falou com o neto e perguntou pelo meu marido, porque ela sabia que ele estava nesse período ficando em casa. Aí eu falei assim, ele tá lá na cozinha. E aí ela foi. Menina, quando ela entrou na cozinha, meu marido tava lavando a louça, que a gente tinha tomado café da manhã. A mulher fez um escândalo, perguntando por que o filho dela estava lavando a louça. Por que eu estava deixando o filho dela lavar a louça. Que se
que se fosse pra ele ficar fazendo serviços domésticos, era melhor ele ter ido trabalhar. Que se ele tivesse pedido essa licença do trabalho, do trabalho pra fazer serviço doméstico, era melhor que ele tivesse ido trabalhar. Que era um absurdo, porque na época dela, as coisas eram de um jeito. Porque ela, quando ela teve a penca de filhos dela, ela cuidava dos filhos, da casa, da comida e não pedia uma ajuda pro marido. Porque ela, sim, era guerreira, porque ela, sim, dava conta. E eu era uma mulher fraca. Ela falou várias coisas do tipo. E assim, poxa, eu ainda estava no pós-parto, né? E a minha única reação foi chorar. Eu fiquei muito mal, o meu emocional estava abalado e eu comecei a chorar. Porque eu realmente comecei a me sentir fraca. Eu realmente comecei a me sentir uma péssima mãe, uma péssima esposa. Eu comecei a ver que, tipo, poxa, eu não dou conta, eu não sou como as outras mulheres, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou fraca. Então foi esses pensamentos que veio na minha cabeça, sabe? E ela continuou, gente, e eu chorando e ela lá. Até que meu marido deu uns gritos em cima dela, gritou, teve que gritar com a mãe dele pra mandar ela calar a boca e disse que era pra ela ir embora dali. E ela foi. E assim, depois ela veio, me mandou uma mensagem, falou com o filho dela, meio que pedindo desculpa, mas eu sei que não era uma desculpa sincera, sabe? E eu sei que até hoje, que algumas pessoas falam pra mim, que até hoje ela fica falando pras pessoas que eu sou uma mulher encostada, que eu fico escravizando o filho dela, e que eu sou uma pessoa que não dá conta. Que se ela soubesse que eu ia ser esse tipo de esposa, que ela nunca tinha deixado o filho dela casar comigo. Como se ela mandasse em alguma coisa, né? Mas enfim, hoje em dia ela tá vindo na minha casa mais de vez em quando, assim, mais pra ver o neto, sabe? Porque pelo menos pro neto ela mima e é isso. Mas sempre que ela pode, ela fica soltando esse tipo de indiretinha, falando e tal. E eu percebo que a maior raiva de mulheres que têm esse pensamento é justamente de mulheres que não tiveram essa ajuda. E hoje em dia, quando elas veem uma mulher que tem um marido que apoia, que ajuda, que tá ali 100%, elas ficam com raiva porque elas não tiveram isso. Aí na cabeça delas é um absurdo ver que outra mulher tá tendo aquilo que elas não tiveram. E aí pra tentar compensar, elas jogam falando que é porque a mulher é fraca, preguiçosa e encostada, quando na realidade não passa de pura inveja. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Preferia que meu marido tivesse me traído porque a humilhação teria sido menor. Você não vai acreditar, não. O que foi que esse homem fez comigo? Vocês acham que homem é o quê? Só porque é brasileiro não presta? Não, minha filha. Homem é homem em qualquer lugar. Eu me mudei para os Estados Unidos quando eu era bem novinha, sabe? Com a minha família. Então eu cresci aqui e foi aqui que eu conheci o meu atual marido, né? Um homem perfeito, um super cavalheiro, super mão aberta, muito atencioso, o dito homem perfeito, sabe? Então não foi difícil me apaixonar por ele. Começamos a namorar até que ele me pediu em casamento e eu aceitei. E nós tínhamos um casamento realmente muito sólido por uns anos. O nosso casamento foi um casamento, poxa, muito bom. Eu não tinha do que reclamar. Até que eu comecei a desconfiar de algumas atitudes dele. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: esse homem tem outra mulher. Comecei a desconfiar, e homem, quando tá escondendo coisa, você já sabe, não sabe disfarçar. Então, realmente, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi que tinha outra pessoa. E aí eu comecei a investigar, né? Pegava o celular dele, mas não via nada. Até que eu comecei a seguir ele em alguns lugares. E aí eu consegui instalar um aplicativo no telefone dele para ver a questão de localização. Só que esse aplicativo não era muito bom, né? E eu também não sabia mexer muito bem com essas coisas. Então, tipo assim, esse aplicativo, ele sempre mostrava mais ou menos a rua que a pessoa tava, mas não era certeiro em qual casa ou qual prédio que essa pessoa tava. E aí, das vezes em que eu segui ele, eu fui usando esse aplicativo, muitas das vezes eu acabava perdendo ele no meio do trânsito, porque meu marido, ele dirigia igual louco. E já eu não, eu sou uma pessoa, né, mais medrosa para dirigir. Então, tinha vezes que ele passava sinal vermelho e eu ficava, e então eu nunca conseguia chegar junto com ele ao local para saber aonde é que ele entrava. Eu sabia a rua que ele estava, mas eu não sabia que local que era. E já teve vezes em que eu tentei, né, ficar esperando para ver se ele saía, só que, tipo, às vezes acontecia alguma coisa, eu tinha que voltar, ou ele demorava muito, então, sabe, eu nunca conseguia. Eu ia, tipo, naquela rua, né, aonde ele ia, nessa rua tinha alguns bares, tinha algumas boates, tinha casas, então assim, podia ser em qualquer lugar que ele estaria ali. Até que teve um dia que eu falei assim, quer saber? Ele tinha me falado, né, que ele ia fazer um negócio lá, que era a desculpa dele pra ir, e eu falei assim, quer saber? Eu vou sair de casa antes dele e eu vou ficar esperando lá na rua. Já, porque como eu sei que é pra lá que ele vai, eu vou ficar esperando e assim eu vejo onde é que ele vai entrar. E aí foi o que aconteceu. Eu fui lá pra essa bendita rua, cheguei antes dele e fiquei esperando. Quando ele chegou, eu vi ele entrando em uma boate. Aí eu falei, ele tá assistindo, né? Porque essa boate, aqui nos Estados Unidos tem muito, né? De boate, né? De mulheres assim, enfim. E aí eu falei, ele tá assistindo essas coisas, tá se metendo com essas prostitutas, que desculpa, pra mim é prostituta.
E aí eu vi ele entrar tal, eu fiquei um tempo parada dentro do carro, naquele estado de será que eu vou, será que eu não vou, será que eu quero ver, será que eu não quero ver. Fiquei um tempo criando coragem, chorei um pouco e depois falei, não, eu vou. E aí eu fui. Quando eu entrei lá, não era uma boate de mulheres, assim, né? Era uma boate onde tinha homens na plateia assistindo, mas as pessoas que estavam fazendo seus espetáculos, digamos assim, eram travestis. Desculpa, na verdade eu não sei nem se eu estou usando a palavra certa, mas eram homens vestidos de mulheres. E estavam com roupas íntimas, outros estavam com roupas eróticas e dançando na frente de homens e pegando dinheiro. E aí na hora eu falei, gente, será que meu marido ele gosta de assistir esse tipo de coisa? Será que ele, né? Mas ele não estava assistindo, menina. Ele estava dançando. Quando eu reconheci ele, que o meu olho foi certo nele e ele me viu, imediatamente ele ficou pálido, branco. Ele, sabe, toda aquela cor que tinha na cara dele, menina, sumiu. E eu não tive, assim, reação de ir até ele, falar com ele, fazer um escândalo, gritar, nada. Eu fiquei realmente tão assustada que eu não tive reação nenhuma, sabe? Então eu simplesmente só fiz virar de costas, sair, fui correndo pro meu carro e fui embora pra casa, porque eu não tive reação, assim, eu fiquei tão assustada que eu não consegui fazer nada. E aí logo em seguida ele chegou, né, e eu já tava lá totalmente sem saber o que fazer, e aí ele chegou, veio com aquele papo de, eu vou te explicar o que aconteceu, deixa eu te explicar, isso que eu falei, eu não quero, eu xinguei ele, chamei ele de gay, de viado, todos os nomes brasileiros nesse tipo, xingamentos desse tipo que vocês podem imaginar. Porque pra mim era isso que ele era. E ele veio com o papo dizendo que ele não era, que ele não ficava com os homens, que ele fazia aquilo porque ele achava divertido e era um dinheirinho a mais que entrava, mas que ele não ficava com homens. E eu tipo, tá, aplica. Enfim, a gente teve uma briga realmente bem feia por conta dessa situação e a gente acabou se separando. E eu pensei muito em expor ele, sabe? Em expor ele pra família, expor pra todo mundo. Mas sinceramente eu acho que quem ia sentir mais vergonha era eu. Eu ia ficar com mais vergonha do que ele. E também eu pensei muito na família dele. A família dele foi uma família, assim, que sempre me acolheu demais, sabe? A mãe dele sempre foi uma segunda mãe pra mim. O pai dele foi um segundo pai. Então, eu não tive coragem de fazer isso com ele, mais por consideração à família dele, sabe? Que eu sei que seria um grande choque pra família. Então, eu resolvi só me separar dele e fingir que nunca vi nada. E aí, a gente inventou uma desculpa pras pessoas e entramos nesse acordo, né? De não contar nada pra ninguém. Eu acredito que até hoje ele deve estar fazendo o que ele faz. Sinceramente, não sei qual é o real motivo, objetivo, enfim, pelo qual ele está fazendo isso. Mas ainda bem que eu consegui descobrir e me libertar, né? Porque, sinceramente, esse papo de eu nunca fiz nada com nenhum homem, não acredito não.